Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta. Um caro amigo nosso enviou a seguinte pergunta: observei que os arcos às vezes têm um tamanho diferente, mesmo sendo para violino 4/4. Isso ocorre? Perfeito, vamos respondê-lo. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Também agradeço pelas indicações que os caros amigos têm feito para os alunos, para os irmãos, às vezes, que não conhecem nosso trabalho, indicando nosso canal e nosso serviço. Nós recebemos instrumentos para ajuste como este aqui de todo o Brasil. Para você enviar seu instrumento, é só entrar em contato através do WhatsApp aqui embaixo na descrição. Tá bom? É muito simples para você enviar. A gente recebe do Brasil e do mundo todo. Bom, vamos lá. Acontece basicamente a seguinte questão: existem sim tamanhos de arco diferentes, existem sim, mas eu vou passar uma questão um pouco mais profunda para vocês, falando de 4 elementos. Primeiro elemento é o peso. Os arcos, sejam ele, aqui vocês podem transferir para violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo, eles têm sim pesos diferentes, mesmo dentro do arco de violino. Você terá alguns arcos que são considerados mais leves, médios e pesados. Normalmente vai oscilar entre 58 e 64 gramas para violino, podendo ter um pouco mais ou até um pouco menos. E aí depende muito do seu gosto, tá? Então, a primeira questão é essa: eles vão oscilar de peso. E aí eu já aproveito para responder uma pergunta. Felipe, arco bom é arco leve ou arco pesado? Não existe essa. Arco bom, você tem arcos bons leves, arcos bons pesados. Você tem arcos ruins leves e arcos ruins pesados. Tá? Então eu via muito isso, né, nas escolinhas de música da igreja, quando eu estava aprendendo, e depois quando eu comecei a dar aula também, né, esse arco é leve, é um arco bom. Né? E não tem nada a ver com isso. Você pode dizer, ele é leve, eu prefiro arcos leves e por isso me agrada. Excelente, mas o fato dele ser leve ou pesado não faz ele bom ou ruim. Um elenco de fatores vão se traduzir no arco ser bom ou não, tá bom? Então, primeira coisa, que existe essa oscilação de peso. Segunda questão aqui, né? Curva do arco. Existem sim curvas diferentes. Você terá alguns arquetaios, algumas escolas, uma curva um pouco mais acentuada, outra com um pouco menos de curva. Isso ocorre, tá? Eu não estou nem dizendo do arco que perdeu a curva. Existem arcos, né, em outros estilos, barroco, de outros períodos, renascentista, de transição, muda radicalmente a curva, mas estou dizendo dentro do arco que é chamado de moderno ou romântico, né? Porque que se fala romântico? Do período do romantismo. A gente tem na música diversos períodos: renascença, barroco, classicismo, romantismo. Então você tem o barroco de 1600 ou 1620 a 1750, classicismo de 1750 a 1810 e o romantismo a partir daí, né? Barroco, o período de Vivaldi, de Bach, de Handel, de Purcell, desses compositores. Classicismo, né, você tem Mozart como o centro ali do classicismo, você tem Haydn como a transição do barroco para o classicismo, e você tem Beethoven como a transição do classicismo para o romantismo. Então você tem esses períodos, os compositores típicos dos períodos e os de transição. Aí você tem Dvorak, você tem Tchaikovsky no romantismo. Claro que cada um com as suas características. Quer ver um exemplo? Sibelius. Sibelius é um compositor finlandês, né, que escreveu peças magníficas, inclusive nosso hino da congregação, o antigo 22, o atual, salvo erro, 208, é um hino que a melodia foi composta por Sibelius. Na verdade é uma antiga melodia lá finlandesa e é praticamente um segundo hino, um hino nacional lá na Finlândia, né? Então você tem compositores como Sibelius que escrevem um romantismo, que eles pegam
e deixa o fio da meada aí. Você tem compositores como Dvorak que escrevem o romantismo dentro de uma estrutura clássica. Interessante, né? Enfim. Esses períodos tinham arcos diferentes. E você tinha curvas diferentes. Mas eu estou dizendo de alteração de curva dentro do período por autores diferentes. Tá? Então você tem curvas diferentes. É normal. Tá? Se você pegar 4 arcos bons e colocar eles, você vai ver que são curvas diferentes. Ah, mas eu prefiro mais curva ou menos assim, aí é outra coisa. Tá? Aí é outra coisa. Agora, você tem a terceira questão que eu separei aqui para vocês, que ela é análoga à primeira. Que a primeira foi o peso, a terceira é o ponto de equilíbrio. Aqui não vai bater porque está sem crina e sem o talão, mas você tem aqui, por exemplo, o arco equilíbrio aqui. Quando ele está com talão, crina, ele pesa mais para cá, então o ponto de equilíbrio costuma ser entre 222 e 225 milímetros do início do arco. Então você tem um ponto que o arco equilibra. E aí às vezes engana com peso. Eu já fiz assim, milhares de experimentos. Dei arco para o músico, aí depois no outro arco ele, esse aqui é mais leve, não era mais pesado, porque o ponto de equilíbrio dava a impressão que ele é mais leve. Então, não existe essa de eu gosto de um arco com peso tal. E se o ponto de equilíbrio for diferente, muda, entendeu? Muda, o ponto de equilíbrio faz alterar. Ou seja, é igual o assunto lá da sonorização no instrumento, é um elenco de fatores. Uma vez eu fiquei até assim, né? Eu falei, meu Deus, não tem nem, tem coisas que a gente às vezes não quer nem responder, que dá muito trabalho. Um músico se dizendo de uma orquestra muito importante, me pediu uma inclinação, eu passei as opções e a inclinação inclui limpeza, polimento, lubrificação das roscas, a crina. Não quero nada disso, eu só quero a crina. Só quero que você troque a crina, não precisa limpar, lubrificar. Isso é um absurdo, a mesma coisa de eu falar para esse músico, não, eu vou contratar você para tocar num casamento, a marcha nupcial, mas eu só quero tais notas, as outras não. Não tem sentido. Eu quero um carro com 3 rodas. Eu quero um carro que só acelera, mas não tenha freio. Se a gente ouve e fala, não, deve ser alguma brincadeira, mas por isso que é importante esse conteúdo dos vídeos, né? Então, o ponto de equilíbrio às vezes vai fazer você entender o arco de maneira diferente. E aqui vem agora a quarta questão, que é a da pergunta que veio inicialmente. Tamanho. Diante de todas essas alterações, vocês acham que o tamanho do arco não ia oscilar? Sim. Às vezes você tem arcos de violino um pouquinho mais curtos e um pouquinho mais compridos, né? Certa vez um músico tocou um arco meu aqui, né, e era um pouquinho mais curto. Nossa, esse arco é muito ruim, mas não é, porque de repente você não gosta, que é ruim. São gostos diferentes. Eu posso ver uma cor de um carro, eu que gosto de cores sóbrias, e não gostar. Mas esse carro não é ruim porque tem uma cor que eu não gosto. A gente tem que aprender a observar essas características. Então, pode oscilar. Você pode ter arcos de violinos um pouco mais curtos e um pouco mais compridos. Em relação aos arcos de viola, isso ocorre com uma profundidade um pouco maior. Eu já vi arcos de viola de grandes autores, menores do que arcos de violino, do mesmo tamanho e maiores, tá? Então, a gente consegue observar isso. Então, tem sim diferenças no tamanho. Finalizando o vídeo, gostaria de agradecer aos caros amigos por nos acompanharem e também arcos podem nos enviar para inclinar. A gente recebe também o arco somente, só enviar num tubo. Nosso contato está aqui embaixo para vocês enviarem os materiais, tá bom? Espero que tenham gostado desse mega conteúdo que preparei para vocês com muita dedicação. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.